Hello! Prazer, meu nome é Virgínia Mello e hoje a gente vai falar sobre como sair das dívidas mesmo ganhando pouco. Mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história em relação ao dinheiro, da minha família, para vocês entenderem de onde que eu saí, onde que eu estou hoje e como que eu posso ajudar vocês também. Bom, eu cresci numa família de professores, então tanto minha mãe quanto meu pai são professores. Meu pai, no caso, já aposentou, minha mãe ainda é professora de violão, né, de música, e meu pai era professor de história. E lá em casa a gente sempre teve um contraste muito grande. A minha mãe sempre gastou muito, sempre foi aquela pessoa que não podia ter R$ 100 na conta, que ia lá e gastava. Meu pai era o contrário, ele era exatamente o oposto da minha mãe. Ele era a pessoa que economizava tudo o que podia. Só que o meu pai nunca economizou em investir em educação. A gente cresceu em escola pública, tanto eu quanto meu irmão, só no ensino médio, ali no último ano do ensino médio, que eu fui para uma escola particular, mas a gente cresceu em escola pública, teve uma educação muito boa e meu pai não tinha muita condição de pagar uma escola particular nesse período, mas ele pagava um cursinho de inglês, ele pagava um cursinho de informática. Então a gente sempre teve esses acessos à educação. Segura essas informações. Minha mãe é uma pessoa extremamente consumista, não podia ver R$ 100, que ela ia lá na padaria e gastava R$ 100 de comida, não podia ver R$ 1.000 que ela ia e comprava sapato, sempre fez muita notinha e o meu pai sempre veio do outro lado puxando. Ou seja, os dois eram um desequilíbrio que precisavam um do outro para se equilibrar, mas que esse equilíbrio de fato nunca ocorreu quando eu morava com eles. E assim, eu cresci com pessoas indo cobrar lá na minha casa, batendo na minha porta. Minha mãe falava pra gente falar que ela não estava. Já tive muita vergonha disso que eu tô contando pra vocês. Só que hoje eu não tenho vergonha mais. Eu entendo que a minha mãe teve as questões dela, os problemas dela, meu pai também teve a infância dele mais escassa, morava na fazenda. São realidades muito diferentes. Quando se chocam, dá muito conflito e a criança que tá ali presenciando aquilo tudo sofre muito. Eu vim desse contexto de sempre ter cobrador lá em casa, de eu morrer de vergonha daquelas pessoas sempre ligarem, baterem na porta e a minha mãe sempre falar que não tinha dinheiro, que voltava outro dia. E o meu pai sempre tentando acudir ali, né? Ele do outro lado sempre tinha que negociar, tinha que ir lá, pagar. Minha infância inteira foi desse jeito. Então, desde nova, eu queria ser independente financeiramente, porque eu sentia que eu era ali mais um custo para os meus pais. E eu também, claro, queria ter minha liberdade, queria ter meu cantinho. Minha mãe me prendia muito, né? Esse já é outro assunto. Mas eu queria conquistar a minha liberdade financeira. Não senti mais que eu não podia comprar uma roupinha. Não senti que eu não podia ir num bom restaurante. Eu tava cansada disso. Eu queria poder ir nas lojas e não olhar o preço e comprar o que eu realmente queria. Eu queria poder viajar, igual algumas amigas minhas viajavam. Queria poder ir num restaurante bom, igual as minhas amigas iam todo final de semana. E foi nisso que eu foquei e corri atrás. E o engraçado é que eu repeti muitos padrões dos meus pais. Porque o meu pai era aquela pessoa extremamente segura, né? Escassa, pão dura até. Só que ele investia no nosso conhecimento, na nossa formação. E a minha mãe era a pessoa consumista, que gastava compulsivamente. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, mudei de casa, comprei minhas coisinhas, eu repeti esse padrão durante muito tempo. E era sem perceber. E a gente repete esses padrões da nossa infância. Porque a gente cresceu naquilo ali. A gente cresceu vendo isso. Então, mesmo que a gente não queira, a gente às vezes repete. Então eu era aquela pessoa que era muito segura. Então eu não era aquela pessoa que gastava com viagem. Se não fosse uma viagem onde eu ia ter mais conhecimento, onde eu iria para um evento e nesse evento eu ia adquirir mais conhecimento, mais habilidade para fazer mais dinheiro. Eu não gastava o meu dinheiro com roupa cara. Sempre comprei minhas roupas na Shein. E assim, não tem problema nenhum comprar roupa na Shein, eu ainda amo comprar lá. Mas um dos motivos de eu não comprar em outro lugar é porque eu era muito escassa. Então você pode perceber que eu seguia um padrão meio que do meu pai. Ou seja, eu não gastava dinheiro, a não ser que era para investir em conhecimento. Só que ao mesmo tempo eu seguia um padrão da minha mãe também ao mesmo tempo. Porque eu nunca media o dinheiro que eu gastava com conhecimento. 20 mil num curso? Toma aqui, não tem problema, eu vou comprar. Mais 2 mil ali em outro treinamento, 3 mil em outro treinamento. Então eu gastava muito, igual a minha mãe gastava, só que com treinamento. Por quê? Porque sempre tinha uma justificativa de que não, aqui eu posso gastar. Aqui eu não vou me sentir culpada de estar gastando. E foi identificando todos esses padrões, esses comportamentos, foi me endividando em diversos momentos que eu consegui quebrar eles e mudar. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. O primeiro ponto para vocês saírem da dívida é mudar o padrão de comportamento de vocês. Então eu anotei aqui alguns pontos, vou seguir a ordem que eu anotei pra gente falar sobre cada um deles para você aplicar na sua vida, sair de uma vez por todas das dívidas. O primeiro ponto é relacionado com tudo que eu acabei de falar.
é a decisão. Não adianta você falar que vai fazer tudo que eu vou ensinar aqui agora para vocês se vocês não tomarem a decisão. As dívidas é algo muito mais profundo do que só dinheiro. Alguém pode vir cá, te entregar uma maleta de dinheiro e amanhã você voltar para as dívidas. Não literalmente amanhã, né? Mas daqui um ano e meio, 2 anos, você voltar para o mesmo padrão de dívidas. As dívidas é algo comportamental. Então, se você não mudar o seu padrão de comportamento, pode pagar todas as suas dívidas que você vai voltar na estaca zero. Eu tô falando isso porque eu já vivi várias vezes isso. E talvez você já tenha percebido esse padrão em alguma área da sua vida. Talvez você já tenha emagrecido em algum momento, só que o peso voltou. Talvez você já tenha quitado as suas dívidas em algum momento e novamente você fez mais dívidas. Talvez você já tenha juntado aqueles 10 mil reais que era o seu sonho juntar e aí aconteceu um imprevisto e o dinheiro foi embora. Então o primeiro ponto é identifique esses padrões. Em que momentos que eu estou me sabotando? Em que momento que eu me identifico com comportamentos que não deveriam ser meus? Eu identifiquei que eu tinha muitos comportamentos do meu pai e muitos comportamentos da minha mãe. O que eu fiz? Eu entendi que cada um tinha os seus padrões de comportamento, mas nenhum desses comportamentos, nenhuma dessas duas pessoas era eu. Então eu decidi ser uma nova pessoa com um novo comportamento. Eu decido que eu tenho tanto de dinheiro na minha conta, eu não tenho dívidas, eu faço ações diariamente para construir patrimônio. Então agora a gente vai para a parte prática, né? A gente falou de algo que é muito importante, que é a decisão. Sem a decisão diária, você vai desistir no primeiro desafio, mas alinhando essa decisão com o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir. Então vamos para o segundo ponto. Enquanto você não souber exatamente quanto você deve, o seu cérebro vai transformar aquilo num monstro muito maior do que de fato é. Como assim, Virginia? O que você tá falando? Eu tô falando que você tem que saber os números. Quanto que você deve hoje? Quanto que você tem de custo mensal? Você sabe esses números? Se você não sabe isso, como que você se planeja para pagar as suas contas? Muita gente vai pagando ali no automático, o dinheiro vai entrando, já vai para um lado, já vai para o outro, cai o dinheiro, já quer gastar. Então, mude as suas prioridades. Mudar as prioridades quando o dinheiro entrar. Você não vai primeiro ir lá no supermercado e vai fazer a compra do mês. Você vai primeiro entender que tem dívidas aqui que são urgentes e que têm que ser quitadas. Mas para isso a gente precisa listar essas dívidas. Vou deixar aqui embaixo uma planilha. Essa planilha você vai conseguir colocar todas as suas dívidas, o seu custo mensal e vai ter também uma barrinha de progresso. Ou seja, quando você vai ali quitando as suas dívidas, vai mostrando o seu progresso. Então é muito legal quando a gente consegue visualizar ali tudo que você tem de conta para pagar e ver que, não, peraí, já está terminando. Isso te dá motivação de continuar. Porque quando a gente tem um monte de dívida e nem sabe o quanto que deve, sempre vai parecer que você deve muito mais do que de fato deve. E sempre vai parecer que aquilo nunca tá acabando, que você nunca tá chegando a lugar nenhum. Então baixa a planilha e usa ela para fazer sua organização financeira. Ah, eu não consigo usar a planilha. Tá bom, pega um papel, uma caneta, escreve ali, ó. Contas do mês. Embaixo você escreve tudo que é pessoal. Aluguel, supermercado, luz, internet. Tudo que é pessoal você escreve e embaixo você escreve dívidas. Aí você escreve lá, dívidas é aquilo que está atrasado, que tem juros. Então você escreve todas as dívidas que você tem que pagar. Fez isso, você vai organizar agora as suas dívidas por prioridade. Como que eu vou organizar minha dívida por prioridade? Olha, tem dívidas que têm juros e tem juros maiores, tem dívidas que não têm juros, tem dívidas que têm juros menores. Então você vai organizar por qual que é mais importante. Aí se eu não pagar isso daqui, o banco pode tomar meu carro. Se eu não pagar isso daqui, depois os juros vai aumentar e aí a conta vai ser maior do que está hoje, vai virando aquela bola de neves e você nunca vai conseguir pagar. Então, essas dívidas são as principais. Aquela que pode sujar seu nome, aquela que pode pegar um bem material que você tem e você perder esse bem material. Muita gente não sabe, mas quando o banco tá, ameaçando tirar o seu carro, então você fez um financiamento e o banco quer tomar o seu carro, você consegue ir lá no banco e renegociar a sua dívida. Você pode vender o seu carro, renegociar a dívida e pagar a dívida com o seu carro. E o que muita gente faz? Vem algumas pessoas que aproveitam essa fragilidade e aí elas querem pegar o seu carro e elas pegam o seu carro e não te pagam nada. Pega seu carro e vai lá e faz isso, negociar a dívida no banco. Mas você pode pegar e negociar essa dívida. Aí a pessoa pega seu carro, fica com o dinheiro da venda do seu carro e negocia a venda lá. E negocia o financiamento com o banco. Ou seja, o seu nome fica limpo, só que a pessoa ali, ela lucrou em cima do seu carro. Você consegue pegar e fazer essas negociações com o banco. Mas, claro, não faça nada sem pesquisar, sem entender realmente como que funciona. Pronto, listei todas as dívidas e listei a prioridade. Qual que eu consigo renegociar?
Tem uma pessoa ali que eu devo R$1.000, comprei sapato dessa pessoa ali, fiado, né? Que fala. Minha mãe comprava muito fiado. E aí comprei fiado dessa pessoa, sapato. R$1.000. Consigo conversar com ela e renegociar, falar assim, não, mês que vem eu pago, ou consigo renegociar para pagar à vista. Essas pessoas assim, que dá para renegociar, você deixa ali como uma prioridade um pouco mais abaixo do que essas ali, que tem esses riscos que eu falei. Agora vamos pro terceiro ponto. Cortar luxos. Se você está endividado, você não deveria estar indo no restaurante todo final de semana, você não deveria estar fazendo viagens, não deveria estar gastando com coisas supérfluas. Tem muitas pessoas que estão endividadas, mas continuam tomando decisões diárias que impedem elas de quitar a dívida. Foi o que eu falei agora mesmo. Você tem um padrão ali de comportamento, que às vezes veio da sua infância, veio do seu crescimento, do que você observou, começou a achar natural, faz isso às vezes sem perceber, mas a partir de agora você vai ter que começar a olhar para isso e entender. Não é que eu não posso, entendeu? Você não precisa falar que você não pode comprar. Fala assim, eu não quero comprar agora. Eu quero primeiro quitar minhas dívidas para agora mesmo eu poder gastar tranquilamente. Pegar o meu dinheiro e falar assim, não, agora eu posso gastar, eu mereço gastar esse dinheiro, porque eu cumpri com esse compromisso antes de pagar todas as minhas dívidas. Agora você vai listar tudo que você pode cortar de gasto. Assinatura de Netflix? Corta. Vai assistir vídeo no YouTube mostrando como que você pode prosperar na vida. Assinatura de Spotify? Ah, porque o Spotify eu uso na academia, me dá energia pra ir. Tá, beleza. Tem o gratuito, né? Tem anúncio, mas tem o gratuito. Às vezes opta pelo gratuito. Ah, eu quero comprar uma blusinha. Amiga, não tá na hora de comprar blusinha. Depois que pagar as dívidas, aí você pode comprar quantas blusinhas você quiser. Desde que não se endivide de novo, né? Quem tá endividado não pode viver como se tivesse sobrando dinheiro. Pros outros, pode parecer lindo ali, né? Você postando foto, mostrando que você tá aproveitando a vida. Mas e você com você mesma? E quando você bota a cabeça no travesseiro, você dorme tranquila? Pensando no tanto de dívida que você tem que pagar? Não dorme. Isso é pro seu bem. Eu sei que às vezes você pode se sentir culpada de já ter errado antes e ter errado de novo. Mas você tem a chance de recomeçar mais uma vez. A vida de todo mundo é desse jeito. A vida de ninguém é uma escalada desse jeito, em linha reta até o topo. A vida das pessoas é literalmente desse jeito. A vida de todo mundo tem problemas. A minha vida tem, a sua tem, a do seu coleguinha do lado tem, a daquela pessoa que você admira pra caramba na internet tem. Só que ninguém mostra isso na rede social. Estamos combinados? Vamos parar de gastar com coisas supérfluas para dar uma economizada ali, ver quanto no final do mês que sobra disso tudo. Pode ser que não sobre muito, pode ser que sobre 100, 200, 300 reais, mas esses 200, 100 reais, às vezes não vai pagar todas as suas dívidas, mas vai fazer você ter mais consciência em relação ao dinheiro. Vai fazer você começar a mudar esse padrão de comportamento que você tem há anos. Entende a importância? Vamos então para o ponto 4. Fazer uma renda extra. Muitas vezes você vai olhar para sua dívida e olhar para o seu salário e ver que é incompatível. Ah, eu devo 20 mil reais e o meu salário é 4 mil reais. Quanto tempo que eu vou demorar para pagar essa dívida de 20 mil reais? Considerando que a gente tem os 4 mil reais ali, claro, para viver, para pagar aluguel, para pagar internet, etc. Então, se você fizesse as contas, demorariam vários meses. Só que você pode hoje ter outras fontes de renda para você quitar essa dívida mais rápido. Você não precisa ficar preso ao salário que você tem hoje. Você não precisa ganhar só 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Não sei a realidade de cada um que está assistindo esse vídeo. Pode ser que você tenha dívidas milionárias e você não precisa ficar preso ali aos seus 50 mil reais que você ganha. A solução muitas vezes é sim fazer mais. Economizar o máximo possível, às vezes não vai te ajudar tanto a pagar a sua dívida quanto fazer mais dinheiro. Porque geralmente a dívida que a gente faz são várias vezes o valor que a gente ganha por mês. Então, uma outra fonte de renda vai ser muito importante nesse processo. Inclusive, hoje eu tenho um treinamento que ensina você a fazer renda trabalhando 100% online, que é prestando serviço. A prestação de serviço é uma forma muito boa de você fazer dinheiro através da internet, porque você não precisa investir. As empresas vão contratar o seu serviço, e aí tem flexibilidade de horário. Você recebe o valor mensal, 1.000, 2.000, o tanto que vocês acordarem com a empresa, e ainda sem sair de casa e com flexibilidade de horário. Então eu vou deixar o link desse treinamento aqui embaixo para vocês. É um ótimo treinamento para quem busca fazer uma fonte de renda trabalhando 100% online. E a gente tem até um grupo onde a gente manda vagas. Então a gente manda vagas diariamente de empresas que estão contratando 100% home office. E muitas vezes esse home office você ganha mais do que o emprego tradicional que você está hoje. Ai, Virgínia, eu tenho medo de começar e não dar certo. É normal você sentir medo, porque primeiro é algo novo.
Então a gente vai ter esse medo porque a gente não entende. A gente só perde esse medo quando a gente tem resultados. E é estudando e aprendendo, colocando em prática e tendo resultados que vai sumir esse medo. E assim, é só uma das formas que tem também de você fazer uma renda extra. Você também pode vender brigadeiro no seu serviço. Então, fazer brigadeiro, levar para o seu serviço e vender lá para as pessoas que trabalham junto com você. Você pode fazer algum artesanato. Então, se você tem habilidade de fazer algum crochê, você pode pegar, filmar, postar na rede social. E eu tenho certeza que vai viralizar muito fácil se você aprender ali os formatos que mais dão certo para você. Depois eu vou gravar um vídeo com formas de fazer dinheiro com a internet para vocês. E o sexto e último ponto é você renegociar as suas dívidas. A gente falou lá no início um pouquinho sobre essa questão de renegociação, mas o ponto, na verdade, era você listar por prioridades. Então, primeiro você lista por prioridades, e aí a gente entra também no ponto de renegociar as dívidas. Você tem que entrar em contato com todo mundo que você deve e entender se você pode adiar mais um mês, se você consegue quitar tudo à vista, sem juros, principalmente com o banco. O banco, você tem que tomar muito cuidado, porque tem as estratégias certas de renegociar a dívida. E por isso eu vou te aconselhar a ver vídeos no YouTube de profissionais dessa área. Eu não sou profissional em negociar dívida com o banco. Sei que muita gente aqui também às vezes está com uma dívida pessoal atrasada, com uma pessoa específica, não um prestador de serviço, às vezes o cartão de crédito. E você tem que analisar aquilo e ver também se você consegue diluir por mais tempo. O que significa isso? Vamos supor que você tem uma dívida no cartão de crédito de R$8.000. Se você não paga aquela dívida no dia que tem que pagar, isso vai virando uma bola de neves muito grande. O que é ideal de você fazer? Ver formas de ou negociar aquela dívida, por exemplo, parcelar essa dívida ali com o banco. Só que muitas vezes não vai ser o ideal porque os juros vai ser altíssimo. Ou seja, quais outras formas que eu tenho de quitar aquela dívida? Eu consigo pegar dinheiro emprestado com uma pessoa de muita confiança, por exemplo, seu pai, sua mãe, uma pessoa muito próxima com juros mais baixos? Ah, consigo? Então é melhor eu pagar essa dívida e aí pagar os juros mais baixos para essa pessoa que é próxima a mim. E, gente, com uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança, não pega dinheiro com qualquer pessoa, não, porque isso é muito perigoso. Então, agora cabe a você fazer todo o passo a passo que eu acabei de listar, tomar a decisão de mudar todos os dias. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que tenha trago mais tranquilidade e clareza para você saber o que tem que fazer agora. Faça todo o passo a passo, não fique mais adiando essas decisões para sua vida e deixe seu like se você gostou. Um beijo, tchau, tchau.